Olá, pessoal. Bem-vindos ao The Top Buyer. Aqui exploramos o mundo do procurement e do supply chain. O objetivo nosso é ajudar os profissionais a atuarem de forma mais estratégica e, consequentemente, tornar essas áreas mais estratégicas nas empresas. Eu sou o Michael, seu anfitrião. Dou sequência aqui a uma série muito especial, onde eu trago para vocês referências em procurement, tanto de profissionais conceituados na área, como de profissionais de outras áreas que entendem a importância de uma atuação mais estratégica. Hoje é um imenso prazer ter aqui um convidado muito especial. Ele é CEO fundador da Supply Plus Sourcing e Procurement Experts e vem conectando compradores e fornecedores globalmente. Estamos aqui, e é tão global que eu estou falando com ele hoje da China, né? Estamos aqui com Emerson de Paiva. Emerson, prazer enorme tê-lo aqui no The Top Buyer. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Michael. O prazer é meu. Agradeço aí. Eu sei que é tarde da noite aí, aqui é de manhã já, aqui na Ásia. Depois eu até detalho como que eu estou aqui, por que que eu estou aqui. Mas bacana, eu tenho assistido alguns dos episódios, né? Tem 3 episódios até o momento, se não me engano, gravados, já publicados. Deve estar gravando mais coisas aí. E para mim é um prazer conversar, contar um pouco aqui da minha história, contar o que eu estou vendo de procurement hoje, frente ao que eu vi no passado, né? Falar um pouco de procurement global, e assim, desde que a Supply Plus, né, que você citou aí, existe, a gente tenta ser o mais global possível, tanto em termos de execução de projetos, quanto em termos de ah, coisas que a gente está trazendo, conhecimentos, práticas, processos, tecnologias, ferramentas que a gente tem visto fora, tanto na Europa quanto aqui na Ásia, trazendo para o Brasil. Então é legal esse bate-papo. Eu te agradeço aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite para você. Bom, eu vi aqui, realmente os números da Supply Plus são realmente bem expressivos. Mas antes de eu entrar nos números e querer conhecer um pouquinho mais aí, eu vou citar, me basear, na verdade, num texto que você publicou recentemente, que você fala assim, ó, que é um comprador de nível júnior dos anos 90, né, dos inícios dos anos 90, que se tornou CEO numa consultoria global em compras em 2024. Então, com base nesse texto, Ah, uma publicação recente sua, quem que é o Emerson Paiva e como foi um pouquinho dessa trajetória dele de júnior, no início dos anos 90 lá, até um CEO de uma consultoria global em 2024? claro, claro. Bom, Emerson Paiva é um garoto, um caipira de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, interior de São Paulo. Eu morei lá até os 16 anos, nasci lá, morei lá até os 16 anos. Fui estudar em São Carlos, no campus da Universidade de São Paulo, e de lá eu fui fazendo o caminho ah, do interior de São Paulo até a cidade de São Paulo, até que da cidade de São Paulo eu fui para Guarulhos e de Guarulhos eu fui voando por aí. Mas basicamente a história é a seguinte: eu comecei como estagiário na área de compras, no que as pessoas devem conhecer, deve se lembrar ainda, já pertence ao grupo Votorantim, mas não era a época, a Astrosul. Então, a Astrosul estava trazendo, estava recrutando pessoas na época, isso em 1990 e 1990, vai anos 90, não sei mais nem precisar. E aí eu comecei como estagiário em compras, fui gostando, fui para comprador júnior, de fato, e aí comecei a fazer, eu acho que eu fui o primeiro engenheiro, quando foi efetivado o primeiro engenheiro na área, na empresa, e aí eu tive uma oportunidade, e na época eu ia, né, do interior para São Paulo todo final de semana para estudar inglês. Eu não achava interessante o que eu tinha lá em termos de oferta, então eu ia todo final de semana, estudava inglês durante o final de semana em São Paulo e voltava depois para o interior. E nessas idas e vindas aí eu encontrei uma oportunidade no grupo British American Tobacco, que é o controlador da Souza Cruz, e depois a gente entra mais em detalhes, né? E daí minha carreira começou a desenvolver, aí fui para gerência, saí do Brasil, morei na América Central, depois morei na Ásia Central, na
famosa República do Uzbequistão. Éramos dois brasileiros lá, foi para Londres, para a matriz, depois foi para uma outra empresa, aí eu comecei a galgar passos mais altos, né? Cheguei até uma superintendência no que hoje é a GE, parte da GE Energia, que é a Alstom, mas também aí já fui descobrindo China, já fui descobrindo Índia, e aí a coisa começou até que em 2009 eu queria um tempo, parei um tempo, fiquei alguns meses pensando no que eu ia fazer daí para frente, e fui desenhando as coisas, pensando as coisas, conversando com outro. Em 2010 surgiu a Supply Plus com uma proposta, com basicamente duas propostas. Ou seja, ser uma consultoria de nicho, o nicho é procurement, ah, e ser uma consultoria global, porque aí eu já tinha viajado o mundo todo, né? Então, assim, eu não queria mais me limitar apenas no Brasil. E quando eu falo global, não é necessariamente, embora aconteça, fazer projetos em várias partes do mundo, por exemplo, como eu estou fazendo aqui na Ásia. Mas global no sentido de inteligência também, ou seja, o que está acontecendo aqui lá fora que não tem aí no Brasil. Né? Está acontecendo na Ásia, está acontecendo na Europa. E aí as coisas foram acontecendo. Eu sempre fiz questão de ser muito ligado no que está acontecendo no mundo. Então, assim, eu me lembro, e eu não vou conseguir te precisar quando, a Estônia, que é uma ex-república soviética, colocada, está lá na Europa, né, quando caiu o Muro de Berlim e tal. A Estônia hoje faz parte da União Europeia e ela é uma sociedade, em termos de negócios, mas em termos de sociedade também, até, porque não, extremamente digitalizada. E ela lançou um programa chamado Cidadania Digital, e que permite que a você, não sendo né, um nacional estoniano, um cidadão formal italiano, tenha um negócio lá. E eu fui o segundo brasileiro, eu me lembro, a ser um cidadão digital da Estônia. Então, assim, isso me permitiu, por exemplo, abrir um escritório lá, que eu controlo do meu computador. Eu fui duas vezes na Estônia nos últimos 15, 15 anos, assim. Mas aqui eu ponho um token, um pendrive, né? Que controla todo o meu negócio lá. Então é interessante, por exemplo, alguns clientes falam: a gente quer contratar um serviço no Brasil, mas daqui da Europa e pagando em euros, mas nosso prazo de pagamento é 60 dias. No Brasil isso é inviável. Né? É. Mas eu tenho escritório lá na Estônia, eu posso em euros esperar 60 dias lá. Então, assim, isso é bastante interessante. Então, assim, basicamente essa história, né? E aí, por razões, né, incluindo, né, porque que eu estou aqui na Ásia e fico rodando a Ásia, esse ano eu estou ficando 6 meses aqui. Ah, ah, primeiro porque há clientes aqui, né? Eu trabalho em conjunto com uma outra empresa baseada em Xangai. Nós somos parceiros. Eu fui cliente dessa empresa, inclusive, quando eu comecei a trabalhar na China, já ainda dentro de empresas. Eles me chamaram quando souberam que eu estava com consultoria própria para se associar a eles. Então, assim, eu já tinha esse braço na Ásia desde 2012, então já faz bastante tempo. E aqui eu estou basicamente desenvolvendo projetos e buscando outros conhecimentos, né? Esse espaço aqui que eu estou, por exemplo, é um espaço de coworking, uma incubadora de novos negócios. É um dos maiores, né? Na verdade, eu não estou nesse momento na China. Estou na Tailândia, no norte da Tailândia. Ah, Ah, tá. o que me permite assim, rodar. Eu estou numa cidade chamada Chiang Mai, que é um hub de tecnologia do Sudeste Asiático. Então, esse espaço aqui é um hub, é o maior hub de tecnologia dentro da cidade de Chiang Mai, que por si só é um hub de tecnologia, que tem uma quantidade enorme de expatriados, de nômades digitais, de gente que vem, que tem negócios, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos ou em alguns lugares na Ásia, mas prefere viver aqui, porque consegue remotamente cuidar dos seus negócios. Obviamente, há coisas acontecendo na empresa, na Superplus no Brasil, mas que eu consigo controlar daqui, ou seja, controlar é um termo ruim, mas supervisionar daqui,
É, e assim, eu conto com gente extremamente capacitada aí no Brasil, gente extremamente sênior, né? Então, basicamente, essa é a história, né? Entre São José do Rio Preto e Chiang Mai, né, Thaís? Você rompeu fronteiras aí, bem bacana isso. Você vê esse estilo de posicionamento sendo uma tendência para a área? Você vê isso como um diferencial para a Eu, Supply Plus? não, eu acredito que eu não vejo isso acontecendo a curto prazo. Como uma prática que todo mundo vai fazer. Ah, a longo prazo, sim, obviamente a gente está falando em globalização em aspectos dos negócios amplamente, obviamente que isso tem que acontecer em compras, né? Em especial, separando o que é compras, em especial falando em sourcing, então isso tem que acontecer. O fato de ter ido ou não, de ir ou não, de estar ou não nos lugares, minha história me trouxe aqui, eu gosto disso, né? Eu coloquei Globetrotter porque eu gosto realmente. Já são 7, eu até coloquei nesse post aí, foram 7 passaportes, 50 países, etc. Então, por exemplo, o ano passado, eu estive dos 12 meses do ano, eu fiquei 5 no Brasil, porque eu tive coisas na Ásia, eu passei pela Europa também, e fiquei 3 meses na África, em Angola, fazendo um projeto para um grupo com base nos Emirados, mais precisamente em Dubai, mas com negócios, com a operação toda em Angola. E aí eles precisavam de dar um turnaround na área de compras deles, e aí isso calhou, e um conversa com o outro, etc. E tal, e isso chegou até mim. E me falaram, só que assim, não é para delegar para ninguém, não, né? É você que os caras estão chamando. Ok? Peguei minha malinha, que sempre está pronto, e fui para Luanda fazer essa reestruturação da área. E de Luanda eu fui depois para Dubai. De Dubai eu fiquei na Ásia, depois voltei para o Brasil. Então, e, assim, as coisas são extremamente dinâmicas, né? As coisas acontecendo no Brasil, acontecendo ao redor do mundo. E assim, você me perguntou é, se é uma tendência e se as pessoas, eu não sei se você chegou nesse ponto, se as pessoas devem ou não fazer. Eu acho que pessoas, se possível, devem fazer. Obviamente, as pessoas têm que contar com uma rede para isso funcionar. E assim, eu tenho uma rede extremamente boa dentro do Brasil, em termos de consultores, entendeu? Eu até brinco assim, para ser consultor na Supply Plus, e aí eu uso, eu gosto do nome consultor. É preciso, né? É uma piada que eu faço. Ou ter cabelo branco ou não ter cabelo. Porque, assim, e aí entrando na questão do negócio, né? Nós trabalhamos no nicho dentro do nicho. Os projetos que nós pegamos são projetos que nós executamos, né? São projetos de alta complexidade. Então, eu posso citar, por exemplo, nós ficamos 2 anos sendo área de compras de um dos maiores parques eólicos levantados no Nordeste do Brasil. E isso foi 22, 21, 22 e começo de 23, se não me engano, uma coisa assim. Uma grande empresa de construção civil aí no Brasil, uma das maiores, ela conseguiu alguns projetos de construção de termoelétricas na Argentina e não tinha a menor base de fornecedores na Argentina. E era necessário, né? E aí nos chamaram, e aí fomos nós na Argentina, desenvolvemos, encontramos alguma coisa perto de 600 fornecedores em 30 categorias de para eles, né? A empresa que em São Paulo, por exemplo, aparece o nome dela nas nossas contas de luz, que também está no setor elétrico, ela precisava desenvolver uma quantidade grande, né, até em função do crescimento dela na América Latina, ela precisava desenvolver novos fornecedores, encontrar, né, ou seja, scouting e fazer uma pré-qualificação desses fornecedores no Brasil, no Chile, na Colômbia, no Peru, e aí fomos nós fazer isso também. Ou seja, e aí, como vocês fazem isso? Bom, é o que eu falei.
ser suportado por uma boa rede aí. Então, assim, eu como já fiz projetos na Argentina, tenho consultores lá, eu tenho consultorias parceiras. Eu particularmente já trabalhei no Chile, então, assim, eu conheço bastante bem, então, para mim, é fácil. E aí as coisas vão acontecendo. Então, assim, respondendo objetivamente essa pergunta, é, é uma tendência e quem se antecipar a ela vai estar bem posicionado. Ó, eu vou usar até dessa sua visão bem global, né, das coisas. Os principais desafios, né, no departamento mudam quando a gente está falando de uma atuação aqui, América do Sul, quando a gente está falando de uma atuação que nem você está, quatro diferentes continentes ali, a Sim, Europa, a Ásia, a África, aqui a América, né? Michael, os principais desafios de são iguais para todos os continentes aí para o globo, ou não? Isso muda. Aqui no Brasil, a gente tem muda. desafios diferentes de outras regiões. É. Em definitivo, eu creio, por exemplo, né, pegando o Brasil, no Brasil a gente tem uma base sólida bastante bem constituída. A base de procurement está bem constituída, ou seja, procurement é reconhecida como uma área de entrega de negócio, de resultados para o negócio. Quando eu falo resultado, um termo que eu detesto as pessoas, é até meio polêmico, é saving. Eu não gosto desse termo. Porque para mim, saving é o seguinte: é a diferença entre um preço maior e um preço menor. Eu não sei, eu me coloco na cadeira do CFO, me pergunto, ok, mas o que isso quer dizer para os dois indicadores que eu tenho aqui? Caixa e margem. Então, assim, eu prefiro falar em redução sustentável do custo total da aquisição. E aí o CFO entende do que eu estou falando, né? Então, assim, mas, de qualquer forma, a área é reconhecida como uma área agregadora de valor. Isso vem aí, uma história que foi acontecendo. Ah, no Brasil, né? Tecnologias, as empresas estão adotando, né? Primeiro com os ERPs, posteriormente com as plataformas de sourcing, procurement. Ah, Daqui a pouco eu andei escrevendo sobre isso também. Daqui a pouco a gente vai entrar com questões de inteligência, né, questões de inteligência artificial, a blockchain, por exemplo. Aqui atrás está acontecendo um monte de coisa, né, do lado sobre a blockchain. As pessoas estão falando, estão desenvolvendo aqui soluções, etc. Né? É, Aí, ok. América Latina, Argentina, um pouquinho atrás, Chile, bastante bom, México, extremamente bom até em função da influência americana, mas porque nos Estados Unidos um outro animal. Né? Na Europa é muito mais parecido do que o Brasil, por exemplo, a Alemanha. Eu trabalhei num grupo francês, eu ia cada 3 meses. Fiquei 8 anos lá e a cada 3 meses na França. É bem parecido, inclusive eu acho que em muitos pontos nós somos extremamente mais bem evoluídos. Aqui na Ásia é uma função, vamos dizer, um pouco mais operacional. Por quê? Porque aqui a gente não tem tantos desafios com relação a altas variações de custos, né? A base de clientes está razoavelmente bem resolvida, falando clientes do ponto de vista do negócio como um todo, né? Porque assim, se não existe cliente, não precisa existir fornecedor. Então, assim, a base de cliente está razoavelmente bem estabelecida, as relações são relações já de longo prazo, etc. Então, assim, a área pode inovar aqui, tem inovado, tem, mas talvez num ritmo mais lento, mas até em função dos negócios. Então, assim, são coisas. E na África, por exemplo, eu encontrei uma coisa, um desafio está grande. Né? Em especial, falando em Angola, né? Que dentro dos países na África, as nações na África, é uma nação extremamente difícil, em termos do que é a nação em si, do que é o país em si, a economia do país, em termos de como fazer um negócio acontecer lá dentro. Né? Os desafios de logística são incríveis. Então, assim, e lá é começar do zero. Okay? Vamos escrever política, vamos desenhar processos, ok,
Tem um RP? Tem, mas a gente não usa aqui. Vamos começar a usar e aí vamos evoluindo esse tipo de coisa. Então, assim, isso é legal e assim, isso aqui, para mim, é um motivador de carreira. Quando eu falo carreira, a gente tem que transcender aquilo que a gente está acostumado. Carreira é uma empresa. Trabalhar para uma grande multinacional. Eu até como falei recentemente sobre isso, ok, trabalhe em uma grande multinacional, aprenda com os melhores, viaje pelo mundo, conheça, faça os desafios, mas depois, se possível, tente andar com as próprias pernas, né? Ou seja, depende muito do que a pessoa quer, né? É, E aí não cabe, eu não estou comparando uma situação com a outra, as duas são ótimas, depende de cada um. Mas concluindo, sim, é extremamente diferente. Porque o negócio, né, como se conduz um negócio, os desafios do negócio em si são extremamente diferentes também, né? Se você consegue fazer as coisas no Brasil com tantas adversidades, com tantas dificuldades, tem câmbio, você tem taxa de juros, você tem empresas que nascem, empresas que morrem, você tem riscos associados à tua cadeia de suprimentos, bastante grandes, que, por exemplo, na Europa você não tem tanto. Então, assim, o profissional de procurement, assim como o profissional de finanças do Brasil, é um profissional extremamente pronto para qualquer ambiente. Tá? Sinceramente, qualquer um, que sair, que tiver uma boa formação, trabalhar em boas empresas, vai ali para a Europa e resolve. Resolve, sim. Ultrapassando a barreira da língua, resolve, porque a nossa criatividade, em função do que a gente passa, né, e já passou, é muito maior. o meu viés é muito automotivo, né? Minha carreira toda praticamente no automotivo. Mas eu vejo o que eu sentia no meu painel de fornecedores ali, eu tenho uma discrepância muito grande em relação a tecnologias. Eu pegava ali fornecedores para um determinado item, por exemplo, produzindo aqui no Brasil com um gap tecnológico comparado com a Alemanha, por exemplo, eu atuei na Alemanha de 2015 a 2018. Esse gap tecnológico era gigante, né? O pessoal, alguns fornecedores asiáticos que eu tinha, isso há muitos anos, né? O pessoal questionava muito questões de qualidade deles, eu não via mais. Eu via eles com a qualidade altíssima, né? Tecnologia altíssima. Então, tem sim fornecedores muito bem desenvolvidos aqui no Brasil, porém, tem muito chão para andar ainda nesse gap tecnológico aqui na nossa região, na América do Sul. Você- Qual a sua visão disso? Você tem uma visão diferente? O que que você acha? olha, olha, Michael, eu acredito assim, se você olhar no geral, sim, ah, eu concordo com você, tendo a concordar com você. Se você olhar, tentar segmentar isso por negócios, né? Isso tende a mudar um pouco. Por exemplo, ah, bens de consumo, né? E aí eu falo da minha experiência de, ah, anteriormente, Souza Cruz, ah, lá no início da minha carreira, que o grupo British American Tobacco. Posteriormente, até vi um post de uma colega, a Grega, né? Que a Grega foi o primeiro grande marketplace ah, no Brasil, aí no final dos anos 90, início dos anos 2000. Inclusive, eu voltei da minha expatriação para assumir uma gerência senior na Souza Cruz, a gerência de compras técnicas, para fazer essa ponte com a Agrega.com, junto com a Ambev, né? E aí vencer isso. Então, assim, eu creio que esse negócio, até em função do desafio logístico, eles têm que estar em milhares de pontos de venda, etc. A cadeia de fornecimento tende a ser mais desenvolvida. E aí, consequentemente, os fornecedores, né? E aí, não, ok, você está falando mais, entrando mais no mérito de qualidade do produto. E aí, eu tendo a concordar com você. Mas a, a, a pressão, e aí eu vou usar o termo pressão positiva, vai, de uma forma positiva, que é colocada por esses negócios dentro desses, né, em função
que são esses negócios e a rapidez que eles necessitam girar nos fornecedores, faz esses fornecedores se desenvolverem. Mesmo com farma, por exemplo. Agora, ok, se você vai no setor um pouco, vai, vamos dizer, industrial, indústria, então você falou do automotivo, eu posso falar de uns outros aí também, o próprio setor de energia, ok, de fato, você tende a ter um gap tecnológico e de qualidade também bastante grande. Tanto é que, por exemplo, nesse trabalho que nós fizemos para na construção desse parque eólico aí, como área de compras, ah, ah, que é essencial para se rodar esse parque eólico é importado, não é feito no Brasil. Né? Então, ou é a Alemanha, ou é alguma coisa na Ásia, inclusive Japão, é, alguma coisa na França também, então sim. Mas aí depende muito do negócio, né? Mas aí tendo a concordar, existe um gap tecnológico, existe um gap de qualidade nisso e de timing também, né? Eu acho que os negócios os fornecedores têm que estar no timing do negócio, não necessariamente eles estão. Isso Ah, cabe a quem está à frente de compras fazer esse trabalho. Né? Não é um trabalho da noite para o dia, mas é um trabalho que tem que ser feito. depois eu vou colocar aqui, que eu acho muito interessante suas postagens, né? Como eu até adiantei para você ali, que eu vejo foco um pouco diferente do que outros profissionais da área têm. Isso eu acho muito interessante, né? E depois eu Às coloco vezes são meio polêmicas. não, mas faz parte, faz parte. Às Né? vezes a intenção. Hoje está bem complicado colocar opinião, né, nas redes, né? Hoje eu acho que as pessoas, infelizmente, elas perderam um pouco a capacidade de discutir ideias diferentes e começam a gerar oposição. Eu não sou muito a favor disso, mas assim, eu vou deixar aqui o seu LinkedIn, o site da Supply Plus, que eu achei super interessante. Inclusive, numa dessas suas postagens, eu vi lá, você coloca ali a evolução dos conceitos de compras ali. Eu achei bem Hum, bacana. Então, eu vejo muita gente falando de sim. strategic sourcing, né? Aí você coloca ali 1980 strategic sourcing. Hoje nós já Claro, estamos claro. numa outra, né? É, isso, não que isso não seja importante, mas isso já é tão básico que a pessoa assume que ela já É, tenha que dominar, né? E aí eu vejo que 2020 você coloca no Procurement Analytics, e aí 25 isso, você entra na parte de ecossistemas, né, digitais de procurement, isso, e isso, você vai até isso. 2030. Eu achei super interessante essa Sim. evolução aí que você coloca. Você já vê hoje alguma região que você atua que esteja mais avançado? Pelo que você falou da Estônia, parece que essa parte digital lá está Sim, um pouco mais avançada. Você vê isso em qual região você considera, nessa linha do tempo que você traçou ali, está mais bem posicionado? Europa. Em definitivo, Ah, Europa. Primeiro, a Europa não se pode dar o luxo de pagar o preço o valor, né, que ela paga para um profissional, em qualquer área, mas aí que a gente está falando em compras, para que ele não atue naquilo que agrega valor ao negócio. Então, assim, se for possível de automatizar, digitalizar, simplificar, cara, para a pessoa estar mais voltada a avançar naquilo, a progredir, a fazer as coisas de uma forma melhor, né? Ou seja, ter uma visão realmente, né, a gente é um clichêzão, mas uma visão holística das coisas, é, ela estimula a fazer, porque as pessoas que estão extremamente caras, bons profissionais, especial nas posições de liderança, mas ok, em toda e qualquer posição. Eu acho que assim, a partir do momento que a empresa decide colocar alguém numa posição, não existe essa posição estratégica ou uma posição não estratégica. Essa posição foi criada, é porque ela é estratégica, ela tem que entregar alguma coisa para o negócio, não, e muito além de departamento, tem que entregar alguma coisa para o negócio. Então, sim, eu acho que a Europa está um pouco além. E aí, voltando à questão dos postos. Os postos tendem a provocar, coloquei as definições, estratégico, alguma coisa assim,
inovador, emocional, racional, etc, etc. E a gente acabou, como no Brasil, na pesquisa que eu fiz, a América Latina como um todo, como emocional. Isso é ótimo, que isso tende a criar laços, né? Por exemplo, lá na Europa, que a pessoa fala bom dia, dependendo da organização, dependendo do país, bom dia, boa noite. Não, a gente interage, não sei, discute, etc. O que a gente tem que aprender um pouco, e aí talvez você falou, você sai um pouco fora do que vocês fazem, e talvez até pela minha vivência fora, bastante, vai um percentual da minha vida se dá fora do Brasil, é, não é errado provocar. Por exemplo, na Europa não é errado provocar, que na Ásia não é errado, portanto que você saiba fazer isso, né? Ou seja, existem regras aí de comunicação que a gente tem que aprender, né? Então, assim, strategic sourcing, que está na hora de parar de falar de strategic sourcing, porque realmente é dos anos 80, né? Gostei de 50 anos, a gente tem que parar de falar disso. Supply Chain Management, que era e já é algo consolidado. Vai, tecnologias como source, ok. Agora, o que mais? Né? E aí, eu faço um paralelo com outra coisa que eu escrevi. Eu fiz uma enquete sobre quantos anos, a média de anos, foi de 5 em 5 anos, né? Até Eu 5, vi. e acima de 15, se não me engano, 20 anos, É, alguma coisa assim. Né? E eu cheguei à conclusão, ali, eu não cheguei, né? A ferramenta chegou à conclusão que 60% de nós, né, profissionais na área de compras, temos mais de 15 anos. Isso é ótimo. Isso mostra a maturidade, mostra, né, a evolução das pessoas, né? Eventualmente, em algum momento, né, começaram como compradores, hoje são gestores na área, gerentes, diretores, né, o que quer que seja. Então, isso é bacana. Mas aí eu fiz tenho a pergunta, ok, e como que a gente vai trazer esses jovens, essa famosa geração Z, que já é difícil se interessar por qualquer coisa que é, não seja é. essa mídia social, né? O sonho do cara é trabalhar com escorregador, a bolinha e não sei o que e tal. E como é que a gente vai trazer essas pessoas para trabalhar em contas? Falar de strategic sourcing. Eu tenho um filho que está estudando no Brasil, em Campinas, e eu fico pensando, como é que eu vou convencer o Enzo, por exemplo, né, em algum momento, né, tem todo esse legado construído das Supply Plus, a assumir as Supply Plus? Né? E dizendo, se eu for falar isso, né, o termo em inglês, ele vai falar assim, boring. É, é, Não é. sei. É, Mas eu a gente vejo, tem que eu vejo uma estimular. ansiedade grande, né, nessa geração nova, né? A gente estava até É, conversando em outras conversas aqui, é isso. Eu vejo, eu acho que a gente está num momento, talvez não muito longe do que a gente está vivenciando agora. Eu acho que a gente vai chegar num ponto que a situação vai colapsar. Uma pressão muito grande a qualquer custo de colocar uma plaquinha na sua parede dizendo que é uma empresa inovadora. Então, pessoal, ah, vamos usar ChatGPT, usar, tem que colocar, não sabe como, não sabe o porquê, mas tem que colocar para dizer que é uma empresa inovadora, para dizer que é uma empresa, sabe, isso com vários outros temas. É uma forçação de barra, eu vejo extremamente necessário o ESG, extremamente. Mas para algumas empresas, eles não entenderam isso. a essência do negócio. Eles acham bonito dizer que é ESG, acham bonito que é inovador. Então, eu vejo que está uma pressão irresponsável até, para algumas questões. E aí eu comentei assim, tem coisas básicas, como você mencionou, e eu entendi o motivo da sua provocação do Strategic Sourcing. Já é para estar consolidado, já é para estar feito. O básico Já. já é para estar muito bem estruturado para poder seguir adiante e seguir essa linha de tendência e evolução. Mas eu vejo muitas empresas, muitos profissionais, não somente as empresas, porque eu acho que empresas ali reflete posicionamento ali de um grupo de profissionais e eles não estão fazendo o básico bem feito. Eles vêm empurrando, né, com a barriga alguns conceitos
e agora a qualquer custo querendo fazer a evolução. E eu fiz até uma brincadeira. Eu falei, não adianta, pessoal, automatizar processos errados. Vocês vão fazer Ah, besteira sim. sistematicamente, entendeu? Então eu vejo esse conflito hoje. Eu acho que em algum momento, em algum ponto do tempo, vai colapsar. E aí o pessoal vai ter que parar e colocar a casa em ordem ali. Tá? É uma visão aí que eu tenho que deve acontecer Sim, não muito longe sim, do que a gente está. sim. Então, obviamente, a gente tem que fazer antes o básico bem feito, até porque as consequências de você automatizar o errado para o negócio são, às vezes você não consegue nem colocar um número nisso, dependendo, fora o tempo que você vai perder nisso, e fora que, assim, quando você vai entrar, por exemplo, com um pacote tecnológico, você precisa de um engajamento muito grande das pessoas por isso, porque, assim, É. eu passei lá atrás, né, eu até brinquei outro dia, quando eu cheguei aqui, tudo era massinha. Então, Eu assim, vi o texto. pô, implementar um RP era um negócio que levava 2 anos e tinha um grupo, uma célula em separado que era colocado numa sala e não sei o quê, e ninguém tocava nesse cara, os caras pensavam só nisso todo o tempo. Então, assim, imagina, Marco, se fazer tudo isso, um esforço desse tamanho, fazer errado. Então, É, assim, o básico tem que estar. E para mim, na minha opinião, o básico já deveria estar. Já perfeito. deveria estar. Porque, assim, pô, é legal falar de, né, blockchain, em Precure, é legal falar em tecnologias, em disrupção, né, tecnologia disruptiva e etc. Obviamente, temos, isso é uma obrigação. Isso, para mim, já não é inovação, é básico. ESG é básico. É, É básico, assim, assim, sendo bastante pragmático. Para mim, o ESG está no mesmo nível que o Strategic Sourcing. Tem que estar, é. entendeu? Não Embora é mais seja algo. diferencial, né? Não tem que ser mais Não é um diferencial. diferencial, não é Exato. um diferencial. Por exemplo, eu vou te falar assim, pô, você está trabalhando aí na ASA hoje, o que eu preciso para estar trabalhando aqui? Preciso fazer inglês, saber inglês. Uma coisa é básica, ou seja, eu não consigo fazer absolutamente nada aqui se não falar inglês. Coisa do ponto de vista do negócio, ou seja, ESG é básico, tem que estar. Né? Se não está, tem que colocar. De ficar pensando, elaborando um monte de outras coisas, né? Então, assim, vamos fazer o básico bem feito e vamos crescer. Até porque essas coisas que estão chegando aqui, elas são meio plug and play. Você não precisa mais sofrer para colocar, né? Como era implementar, né? Como era implementar um ERP, etc. Né? Elas são mais simples. São construídas, desenhadas para ser simples. E aí, concluindo o que eu estava falando. Então, assim, esse tipo de coisa é, é, colocada como algo intrínseco à área de compras, ou seja, a questão, né, de ESG, a questão de tecnologias, a questão o quanto compras representa no negócio, esse tipo de coisa pode trazer e deve trazer gente nova para a área. Eu me preocupo, é uma preocupação assim, que É, eu tenho correntemente, que quem vai trabalhar em compras daqui a 5 anos? Né? Os trainees, né? As pessoas, os estagiários, que isso? Por que o cara vai trabalhar em compras e não em marketing? Muitos de nós, a gente acabou caindo em compras. é, Né? Ou seja, ou em algum momento, ok, está fazendo um bom trabalho aqui, precisa ser feito um bom trabalho lá em compras. Vai fazer esse bom trabalho lá em compras. Mas isso não é mais aceitável, entendeu? É, é preciso criar um plano de carreira, um caminho, que exista motivação, que não apenas financeira, obviamente, e eu sou um dos críticos aí de falar, não, mas a compensação financeira não é tão importante. Não, é importante sim. é, É importante sim, é. porque te permite, por exemplo, estar onde você quiser estar no mundo, no momento que você quiser estar no mundo. Então, eu Concordo. parto do princípio. Mas, assim, que as pessoas achem interessante trabalhar na área, né? E aí, pô, então, assim, quais os desafios, né?
Ok, eu preciso desenvolver fornecedores, eu preciso pensar isso globalmente, eu preciso engajar pessoas, esse tipo. Então, isso tem que ser colocado para essas novas gerações, no sentido que elas achem interessante fazer uma carreira na área. E isso, para mim, assim, eu acho que o grande gap hoje na área de compras não é, você colocou até, de processos, existe, de tecnologias, existe de boas práticas, existe de um baseline. Bom, mas o grande gap hoje é de pessoas, pessoas novas entrando no jogo, entendeu? E fazendo isso acontecer. Tem tanta coisa para trás. Aí, se você olhar aquela linha do tempo que eu coloquei, vai entre 1980 e 2030, 50 anos aí, né? E aí, além de 2030, tem um monte de coisa para fazer. E a gente não está aqui para sempre, né? Eu e você, É, mais exato. os 200 e tanto que responderam É, a enquete. é, um dos meus objetivos aqui é trazer, né, para as pessoas visões diferentes, de pessoas melhores do que eu, com experiências diferentes, mas aí o pessoal, com a fala de todos, tem sempre coisas que o pessoal vai notar ah, de similar nas preocupações, né, nos desafios. Isso aí eu acho bem interessante. E eu vejo assim, como você falou, nós não vamos estar aqui para sempre. E eu acho que as pessoas ainda não estão, por mais que o departamento já esteja conseguindo ter cadeira, hoje a gente tem cadeiras de CPO numa empresa. Nós não tínhamos isso no É, passado, né? eu falei isso recentemente também, esse ano ainda. Falei, olha, né, CPO, se você não tem, É, tenha um. então mostra que as empresas, as companhias estão reconhecendo o poder estratégico da cadeira, né? E aí eu vou transcorro assim para essa nova geração. Pessoal, eu vejo o pessoal muito confuso. Eu gerenciava times ali, e aí eu tinha pessoas que estavam começando, tinha pessoas que tinham aí 5, 6 anos, e mesmo todos muito confusos, até com formações, né? Que formação que tem que ter? Eu falo, pessoal, dá para ter qualquer formação. A formação é uma ferramenta que você vai ter, é uma das ferramentas que você vai ter que ter várias outras depois que você vai ter que desenvolver. Mas eu vejo o essencial o perfil, né? Algumas habilidades de perfil ali, ao meu ver. Na sua visão, quais são as principais habilidades e competências que um profissional ele tem que ter para se desenvolver bem dentro de procurement? Ok. A primeira, até pegando o gancho no que você falou, como um agente de negócio, eu acho que ele tem que ter essa visão de negócio. E aí eu trago até uma crítica, por exemplo, quando você fala em KPIs, e KPIs em compras, que são KPIs absolutamente departamentais. Ah, são importantes? São. Servem para algumas coisas? Servem, inclusive para calcular o bônus das pessoas. Quão relevante eles são para o negócio? Eu tenho minhas dúvidas, né? Então, assim, essa visão de negócio é essencial. Eu estou atuando, eu sou um profissional, né? Eu sou um profissional em compras, ah, mas eu estou contribuindo para, sei lá, para gerar energia para que as pessoas consigam ligar seus aparelhos elétricos em casa. Eu estou, eu, meu, estou contribuindo para gerar mobilidade, por exemplo, você está em transporte, alguma coisa assim, está em tecnologia, para facilitar a vida das pessoas. Então, essa visão de negócio, mas do negócio como um todo, é essencial. Então, eu vou ligar, eu vou conectar, eu vou trazer fornecedores, que é a empresa a qual eu trabalho, entregue para os seus clientes, seja B2B, B2C, o que quer que seja, aquilo que ela está prometendo, seja em termos de produto e serviço. Eu acho que isso é essencial, ou seja, se posicionar realmente como um agente de negócio, mas um agente de negócio não departamental, um agente de negócio do negócio, parte do Perfeito, negócio, né? perfeito. Ah, isso eu acho que eu acredito em dois pontos. E comunicação, sim. O que vai faltar é o que pode ser treinado, né? Pode ser ensinado. Aí existem várias formas de se aprender isso, as coisas. É, pode ser passado de uma pessoa mais sênior para outra,
E, obviamente, o jeito mais interessante, mais legal de todos é aprender fazendo, né? Então, assim, agora, essa visão sobre o que eu estou fazendo e o impacto do que eu estou fazendo para a minha organização, para o negócio, para o acionista e para o outro lado, para o meu cliente, ou seja, tu não pode fechar uma caixinha chamada compras. Então, a pessoa, e isso para mim é um diferencial. E comunicação, obviamente. Obviamente, o trabalho nosso ele envolve muita comunicação. A gente tem que falar com fornecedores, a gente tem que falar com os representantes, a gente tem que falar ah, se é uma indústria com área de manufatura, a gente tem que falar com o jurídico, porque a gente assina contratos, né? Contratos. E isso é algo extremamente importante, a gente tem que falar com finanças, o que a gente está entregando para o negócio. Como toda a gente fala, e aí indo além de procurement, supply chain management, a área de supply chain é uma área central. Muito central. É impensável um negócio hoje rodar sem que seja dada a, a devida importância à supply chain. É, Porque né, se você pensar em um corpo humano, ali o sistema de bombeamento de sangue, as veias estão ali, né? A- as coisas entram por ali e saem por ali. Então, de uma importância assim, gigantesca. E aí a gente volta àquele ponto, uma base mínima, que o negócio se desenvolva através a partir daquela base, né? Então, é. assim, tem coisas que, aí eu concordo com você, a gente tem que parar de falar sobre elas. Tem que pôr uma pedra em cima e falar, isso é minha realidade, já. Então, tem que ser assim, é a realidade, e essa já é a realidade, eu quero mais. E aí é um, Além. é um dever nosso, né, como nós, quando eu falo nós, como executivos de compra, e que isso não seja falado por alguém, pelo CFO, pelo CEO, ok? Nós mesmos, ok? Eu tenho que ir além, porque o negócio me demanda além disso, né? Isso daqui. Isso é extremamente importante, porque a gente fala muito de compras como compras. Compras é uma parte absolutamente importante para o negócio. Eu até, outro dia, ou eu faço isso de vez em quando, falo assim, não existe compras estratégicas. Como assim? Não existe compras estratégicas? Não existe. Compras é, por definição, estratégica. É boa. Boa. Nessa correria sua, Emerson, você está alguns meses só no Brasil, meses na Ásia, nessa correria toda. Como que um executivo no seu nível, você falou que gosta sempre de estar sabendo o que está acontecendo nas coisas no mundo, e né, até para fazer essa troca, né, de trazer coisas para o Brasil que você vê de diferente e tal. Como que um executivo no seu nível se mantém atualizado? Na verdade, Michael, eu acho que em fazendo isso, esse tipo de coisa, esse tipo de movimentos, por si só já isso é uma forma de me manter atualizado. Essa Isso por si correria. só é uma forma isso. É, E fazer isso é uma forma de me manter atualizado, ou seja, do que está acontecendo e do que vai acontecer, ou seja, há coisas que, por exemplo, você me perguntou onde as coisas estão, na tua opinião, estão mais desenvolvidas. Na minha opinião, na Europa. Ok? Então, assim, em algum momento, eu, como consultoria, posso trazer algumas coisas que eu estou vendo na Europa, Brasil, esse, aquele, né, determinados clientes, não todos, mas determinados clientes, né, que já venceram essa barreira do básico, né? Estão interessados em um pouco além. É, e aí, eu volto na questão. Ok, por que que eu fico fazendo esse tipo de coisa e até, muitas vezes, com o intuito até única e exclusivamente de me manter atualizado, participar de eventos, o que é que seja. Como que você consegue fazer isso e manter um negócio rodando no Brasil, com clientes satisfeitos, com projetos acontecendo, são grandes projetos, e, equipe. Assim, equipe, é aquilo que eu falei. Gente senior, gente que a gente não é conversa uma sozinho. vez, duas vezes, que roda, o negócio tem que rodar sozinho. Isso é fundamental. E assim, uma característica,
E isso não é uma vantagem, uma desvantagem, ou não é melhor por isso, ou é mais ou menos por aqui. Uma característica da Supply Plus é assim, a Supply Plus faz 4, 5, 6 projetos. E é isso. Sim. Existem colegas que fazem 20 projetos por ano. Ótimo, entendeu? Perfeito. E, ó, é legal. Eu prefiro, que eu chamo de menos e melhores projetos. Quer dizer isso? São projetos maiores. Então, eu já dei alguns exemplos aí e meio que deixei no ar quem são os nossos clientes aí, né? É, então, assim, a gente atua muito em óleo e gás, construção civil, e, energias, infraestrutura. Muito em breve, você vai ouvir falar da Supply Plus em metanol verde. É algo que está acontecendo, e está acontecendo ali na Europa, que a gente já está meio que engajado nisso daí, para operacionalizar isso lá no Brasil. Assim, é uma tecnologia que já é uma tecnologia razoavelmente bem conhecida, mas que demanda uma logística razoavelmente complexa. Mas, assim, a ideia nossa é fazer menos e melhores projetos e que nossas compras sejam técnicas. Isso não quer dizer que quem faz é, compras de curva C né, ter spend, etc., fazendo menos. Precisa ser feito. E está sendo extremamente bem feito. Por, eu destaco aí 2 ou 3 empresas que fazem isso com um nível de perfeição. E eu acho que cada empresa tem que procurar aquilo que ela faz melhor. Né? E aí, voltando, né, na tua pergunta, ok, que a gente faz melhor, e é por isso que eu gosto dessa correria, enquanto eu puder, eu vou continuar fazendo. Eu gosto de buscar coisas diferentes aqui, em qualquer lugar que eu acho que existem as coisas diferentes, e levar para a minha realidade, aí no Brasil, onde vai 60, 60 e poucos por cento, 70% vai, do nosso faturamento está. E aí, isso é executado, eu faço questão, e aí por isso que eu não chego a 2 dígitos em cima em número de projetos, né? Não chega a 10 projetos, mas que eu quero que seja feito com excelência. Porque um projeto de excelência chama outro. É assim que eu penso, ou seja, como é que eu me mantenho informado, me mantenho atualizado, justamente fazendo isso. Isso é me manter informado e atualizado, né? Eu acho que é Então, uma ótima prática e, assim, a dica que eu posso dar para quem não está nessa correria, não tem a oportunidade ainda, acompanhem as pessoas que estão nessa correria. Busquem essa. Eu acho que a internet hoje é ótima para isso. Você consegue acompanhar profissionais que estão atuando em outros lugares do mundo. Saiam da bolha do seu segmento. Eu costumo exatamente, falar isso porque exatamente, você está na alimentícia, aí você acompanha só profissionais da alimentícia, só o mundo alimentício. Cara, às vezes está exato, acontecendo um negócio na farmacêutica, que se você pode ser o pioneiro de pegar isso e adaptar para o seu segmento, sabe? exato. Então, saia da bolha, acompanhe profissionais bacanas. Hoje a gente está, assim, a oferta de entretenimento está absurda. Você perder o foco hoje nas mídias é rápido. Então, põe o foco no lugar certo, nos profissionais certos, em quem está fazendo de verdade. E detalhe, estejam abertos a opiniões contrárias e diferentes à tua, entendeu? Em definitivo, em definitivo. Eu gosto de pensar assim, porque toda vez que eu me posiciono dessa forma, eu só acrescento, eu só aprendo, né? Não que eu tenha que concordar com tudo, mas você aprende, até nessa questão da comunicação e uma forma, né? Aí uma opinião minha, eu não tenho tanta experiência internacional quanto você, eu atuei quase 3 anos, né, na Alemanha, responsável ali pela Europa e o norte da África ali, e ali a Europa é algo muito interessante, são vários países pequenos, muito próximos, culturalmente totalmente diferentes um dos outros, Sim. e aí, a hora que você vai negociar, um país já muda em relação ao outro. Então, você ter essas diferenças para você entender como se portar, como se comunicar, né, as estratégias,
é excelente. Ah, Mike, mas eu não viajo para a Europa, eu atuo aqui no Brasil. Você tem os regionalismos aqui também, e você pode estar mantendo contato com fornecedores de outras regiões do mundo, que é a mesma coisa. Você só está numa cadeira, num lugar diferente, mas o seu contato hoje é ilimitado, globalmente falando. Então esteja aberto a isso, né? Esteja aberto a isso. É, é, não, em definitivo. E assim, por exemplo, esse bate-papo que você está promovendo, outros colegas promovem, você falou do próprio Douglas, né, do café, que faz o evento. Os eventos, esse tipo de evento, por exemplo, é aquilo que você falou, pô, você sair da bolha da indústria que você está trabalhando, porque ali vai ter o cara da farmacêutica, tem a menina do bem de capital, tem outro cara do bem de consumo, tem o outro de energia, tem o outro do automotivo, tem outro de prestação de serviços e da construção civil, ok, você vai ouvir cases de todos esses caras, você vai trocar cartão, né, com todas essas pessoas, você vai conversar com a tua realidade, não sei o que. Bom, não havendo nenhum tipo de conflito de interesse, faz um benchmarking na casa do cara, Ah, vai lá, vai ver o que que ele está perfeito. fazendo, o que você pode fazer, e apresenta a tua casa também para ele. Ah, Vem que ver o que eu estou fazendo, e esteja aberto, né, a ouvir, né? E quando ouvir, eu falo ouvir, e aí assim a gente gosta de ouvir elogio, não gosta de ouvir crítica, né? Outro dia eu li alguma coisa sobre feedback negativo. Eu falei, não existe feedback negativo. Existe feedback, cara. é feedback. Existe Exato. feedback, É, né? Às vezes é um parabéns, às vezes pô, você precisa melhorar muito nisso aqui. Isso não é negativo. Pelo contrário, é muito difícil dizer isso. É muito difícil dizer. Assim como é difícil ouvir, é difícil dizer. A gente precisa de anos para dizer isso numa boa e falar de um jeito que o cara sinta numa boa também. Mas, assim, essa questão, eu fiquei arrepiado quando eu vi o feedback. O que é isso? Existe feedback. perfeito. Eu acho que as pessoas elas têm que voltar a exercitar essa capacidade de estar aberta a discordâncias, né? Entender que hoje é isso, e isso se reflete em tudo, em quadro político, em tudo. Hoje se Exato. extremiza muitas coisas, você vira meu Polariza. inimigo, né? E tal. O pessoal tem que parar isso, principalmente você que está aí pretendendo ser um executivo global, um multi culturas, né? Pessoal, é isso. Você vai lidar com diferenças todo instante. Sim, Imagina, sim. você mencionou da África. Eu não faço ideia das coisas que você se deparou lá, culturalmente falando, de questões particulares lá. Mas, assim, você foi lá, fez o seu melhor, desenvolve lá, Sim, ajuda, dá sua sim. contribuição, né? Isso eu acho fantástico. E isso é para o pessoal que está vendo, que está começando, é o que proporciona estar atuando em compras, em procurement, em supply chain, né? Esse tipo de oportunidades também, para você abraçar. Não, isso, e mais um ponto eu acho interessante, por exemplo, a capacidade de se adaptar àquela situação, naquele momento, a adaptabilidade, né? Ou seja, pô, você ir ali na China, se fazer uma reunião, tem todo um cerimonial de se fazer uma reunião. Eu, quando, por exemplo, trabalhei na época do Uzbequistão, dentro do próprio país, Tashkent, que é a capital onde estava o escritório da companhia, é uma cultura muito mais russa. Quando você ia para. São 3 horas de viagem para a fábrica, que é na cidade de Samarkand, é outra coisa, é outra cultura. Ali está realmente o uzbek, o mongol, né? A religião muda, e você tem que se comunicar. Eu tinha que me comunicar nos dois pontos extremamente bem. No escritório, era um escritório, como era um negócio novo, né? E a gente estava construindo esse negócio nesse local, ali tinha suíço, tinha dois brasileiros, doidos que foram do Brasil para lá, tinha italiano, tinha britânico, tinha indiano, tinha todo mundo, o management. Quando você vai ali na operação, são caras locais. E você tem que saber conversar bem com todo mundo. Entendeu? Então, assim, Perfeito, a gente tem que estar aberto, sim, até porque se a gente não estiver aberto, a gente não vai aprender. Se a gente não aprender, a gente não vai empreender.
A gente vai É, é, acabar não atendendo a expectativa do teu interlocutor, né? Você pode e deve comunicar aquilo que você precisa comunicar, dependendo daquilo. Agora, você tem que ser sempre, não pode dar muita volta, tem que ser objetivo. E não pode se doer. Eu acho que é. isso é um ponto que, se eu comparar, né, você me perguntou algumas coisas com relação às diferenças entre Brasil e fora do Brasil, a gente tem que parar de se doer. O emocional muito à flor da pele, aí, né? É, Né? E isso é fundamental. Você só vai progredir se você entender qualquer meio que existe algo ali para você progredir. Se você acha que você é produto terminado, o tempo vai dizer. perfeito. Boa colocação. Emerson, eu já tomei muito seu tempo, né? Eu já agradeço E demais, eu, você e deve eu, estar na não, correria, né? e eu Eu, seu eu ali, já que eu vi sei aqui, ó, que você é o perfil de cara que eu conversaria horas, assim, só de Ásia, de Europa, e vai aqui um episódio para cada região aqui, se bobear, né? De tanta pergunta que eu tenho. Mas eu queria aí, fica aberto aqui para você, fazer suas considerações, né? Passar sua mensagem para essas pessoas que estão vendo a gente. Tem gente aí que, ó, eu me surpreendi outro dia que eu vi, tem um pessoal, e é considerável, de Portugal acompanhando as conversas que eu estou tendo. Então, eu achei muito legal isso aí. Então, pessoal de todos os níveis, quem está começando, quem já tem alguns anos de carreira, mensagem do Emerson de Paiva, o nosso Global Trotter aqui, né? Fique à vontade, a casa é sua. olha, obviamente eu poderia passar várias mensagens do ponto de vista da função, da minha história, mas eu quero deixar uma mensagem sobre algo que realmente me preocupa, já coloquei aqui, que é o seguinte: quem vai ser o executivo de procurement daqui a 5 anos? Quem vão ser, na verdade, daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 15 anos? Quem vai construir essa história de 15, 20, 30 anos que a maioria de nós já tem? Isso é uma preocupação. Então, assim, se quem está assistindo aqui, né, se é jovem, se está no início de carreira, eu vou dizer para você, procurement, supply chain como um todo, procurement específico, é uma área muito legal para esse trabalho. Tem muito para ser feito. Né? Muito foi feito, muito tem que ser feito. Se você está ouvindo, você é um CPO, você é um gerente sênior, você é um coordenador, o que quer que seja, você precisa construir. Esse é um trabalho seu. Seu trabalho não é saving, só saving, né? E aí eu faço aspas, saving, eu estou usando o termo porque é um termo conhecido, embora eu discorde do termo. Para mim, esse trabalho não é só redução de custo, desenvolvimento de fornecedores, negociações, etc. Seu trabalho é, antes de tudo, pessoas. As pessoas que estão hoje com você, mas tão importante como você conseguir um legado, coloque boas pessoas, né? Então, assim, faça com que a área seja, né? E aí, em especial se for dentro de uma grande empresa, uma multinacional ou uma grande empresa nacional, mesmo uma grande empresa. Pô, use a força da tua empresa, da empresa que você trabalha, trazer gente boa e para fazer essa carreira extremamente interessante, porque por mais que a gente fale em inteligência artificial na área, a blockchain, logo mais no futuro, né? Hoje, a realidade, hoje, o grande tema hoje no ESG tem que ter gente para fazer, tem que ter gente boa, e a gente precisa, é nossa obrigação trazer essa gente aqui para dentro. Então, assim, esse é Perfeito. meu recado aí, tanto para os iniciantes quanto para os seniors na área. Né? Eu acho que iniciante é legal para caramba, é uma baita de uma jornada se você souber construir. Sênior, tá? Né? C-level, gerente, superintendente, o que quer que seja. Faça que o trabalho seja atrativo para esse pessoal aí. Né? Bacana, bacana mesmo. Emerson, além do supplyplus.com.br, além do seu perfil no LinkedIn, eu vi ali que no próprio site tem telefone, tem e-mail, tem alguma outra Sim. rede, algum outro contato que você queira divulgar? Eu coloco tudo aqui para o pessoal acompanhar seu trabalho, o da Supply Não, Plus também.
eu me concentro mais no website, fazendo, tem um formulário de contato, tem o e-mail de contato, é contato@supplyplus.com.br, tem o meu próprio e-mail, emerson@supplyplus.com.br. A maior parte deles eu respondo, mesmo que eu direcione para alguém, eu faço questão de sempre ter o primeiro contato com qualquer pessoa. Uma coisa muito interessante, Marco, que está disponível lá no website, inclusive. Nós desenvolvemos, durante a pandemia, está todo mundo em casa, né, eu também, é, uma ferramenta que está disponível na versão básica dela, gratuitamente para ser utilizado, que chama PMA, Procurement Eu vi, Maturity Assessment, eu vi. avaliação da maturidade em compras. Isso, entre lá, você vai olhar dentro de 8 grandes dimensões na área de compras, e dentro dessas 8 grandes dimensões, 8 pontos de controle, e que você vai respondendo com respeito à tua área, à tua realidade, você vai responder com respeito à tua percepção do teu concorrente, ou seja, já estou indo além, né? Não é concorrente de negócio, e a ferramenta, né, já tem uma inteligência ali por trás, que ela tem as melhores práticas ali. E aí ela vai te dar aquele gráfico de teia de aranha, vai te mostrar os gaps. Entre ali, dê uma olhada, faça, vai te custar tempo fazer isso daí. Nada, está disponível ali, a gente desenvolveu na época, a ideia, só se, né, a pessoa quiser algo extremamente muito bem elaborado, um estudo bastante aprofundado para o seu caso específico, ok, mas né, isso pode ser discutido do ponto de vista comercial, mas está ali disponível tudo que você precisa é 10, 15 minutos para isso. E eu estou ali direto no LinkedIn também, tem meus contatos ali no LinkedIn, é só me chamar. Eu vi Beleza? essa ferramenta, achei muito interessante e eu já faço o convite para o pessoal conhecer. Eu vou deixar o link aqui para o pessoal, tanto das suas Sim. redes como do site aí, que vai ter essa ferramenta para o pessoal. E, Emerson, de novo, muito obrigado mesmo, muito obrigado, sabe, pela cordialidade profissional, pela generosidade profissional de estar aqui cedendo teu tempo nessa correria tua, para compartilhar um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho do conhecimento com o pessoal. Eu acho que só vem a agregar e muito obrigado mesmo. Então fica o meu convite para o pessoal, acompanhe as redes do Emerson de Paiva. Emerson, boa tarde aí para você, né? O seu dia aí só está começando, né? É, Mas muito obrigado mesmo, de verdade. Vão estar agra- sempre com a gente agra- aqui do agra- Top Buyer. agradeço o convite aí, sucesso para você, mãe. Assim, muito bacana e muito legal. Eu já me tornei assinante aí do canal, Boa. né? E que seja tão, e as pessoas, né? O pessoal se interesse aí, os colegas de outras consultorias, os colegas que estão em empresas, os colegas que têm algo a falar, que se interessem e que conversem aí, que é uma conversa muito legal. Boa, não é E, pautada, né, isso já é fantástico, a gente falou de tudo aqui. Legal, bacana. combinado. Obrigado, Emerson. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau.